Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, bem-vindos ao Daily Devotions. Todas as manhãs, enfim, no momento em que você pôde acessar o canal da AD Gravataí no YouTube, a nossa igreja, a nossa família, você tem disponível esse tempo que pode tirar, para acompanhar um rápido comentário sobre o texto da leitura, da nossa programação de leitura bíblica diária do plano anual. E hoje estamos no 1 Samuel, capítulos 20 e 21, o texto que está mostrando, todo um movimento dentro daquilo que Deus está permitindo, Deus está traçando caminhos, preparando até Davi para mais adiante se constituir definitivamente rei de Israel. Ele já é ungido, lá atrás, ainda na sua adolescência. O Senhor envia Samuel à casa de Jessé e ali Deus mostra Davi, um homem segundo o coração de Deus. Ele unge como rei de Israel. A partir dali, então, o cenário todo vai se construindo de experiências, umas mais difíceis do que outras, mas também formando a Davi para ele, então, estar na condição, mais tarde, de se tornar um rei exitoso, E a gente percebe nesse texto que Saul, ele está totalmente embebido por uma inveja terrível contra Davi, e ele, então, procura escapar, para preservar a sua vida. Ele já não pode mais sentar junto à mesa do rei, ele procura se esconder, mas é importante que dentro desse contexto, acontece uma aliança, um pacto de amizade tão forte entre Davi e Jonatas, que Jonatas era filho do rei Saul. E é a forma de Deus também usar uma pessoa para preservar a vida de Davi, que seria o rei de Israel. Porque, sendo Jonatas dentro da casa de Saul, ele já dizia a Davi que tudo que o seu pai fazia, ele revelava a Jonatas. E assim ele poderia avisar Davi. E, de fato, aconteceu. Estava acontecendo a festa da Lua Nova. Veja bem, aqui é um dado muito judaico, da lei de Moisés. Todo mês existe a Lua Nova. E a Lua Nova, ela então marca o início de um mês. E nesse início do mês, o povo de Israel se senta para celebrar ao Senhor. É a festa da Lua Nova. E acontece que, nesse momento, Davi já era acostumado a sentar à mesa do rei, mas por essa circunstância ele, então, não pôde se assentar. Mas sabia que o rei ia notar sua falta, e então ele combinou com Jonatas para que ele justificasse a ausência de Davi, como que se ele fosse, então, passar esta festa com sua família. Mas o Saul, irado completamente, ele então fala que o seu desejo é matar a Davi, inclusive incitando o próprio Jonatas, porque se Davi se tornasse rei, como que Jonatas, que era o filho do rei, na questão hereditária, deveria então ser o próximo rei. Mas Jonatas não olhou para isso. Deus trabalhou de tal forma que Jonatas honrou Davi. Ele percebeu o quanto Davi foi um personagem importante, como Deus estava com Davi. Ele tinha uma outra sensibilidade. Então, agora Davi está numa rota de fuga, Isso vai acontecer agora durante este tempo da história de Saul, que toma pelo menos quase 20 anos
desde que Davi foi ungido rei até ele se tornar, com a morte de Saul e até de Jonatas também, né, numa das batalhas contra os filisteus, nós vamos ver mais adiante, até então que Davi se torna rei de Israel. Muito bem, e o Evangelho de João, que nós lemos nessa leitura de hoje, capítulo 9, ele também está narrando um dos acontecimentos muito extraordinários. Até mesmo no texto é dito que nunca se ouviu de que havia tido uma cura de um cego de nascença. E aqui Jesus, né, ele está indo ao encontro desse homem e lhe faz um milagre, porque diante da questão que é levantada sobre como é que uma criança, né, nasce cega, se ela ainda é inocente, não tem aquela intenção de pecar, e era a questão, por que ele nasceu cego? Será que foi culpa dos pais, né? Enfim, quem é que errou para esse rapaz nascer cego? E Jesus disse, não é de ninguém, gente. Isso foi feito assim para que as obras de Deus se manifestassem. E então o Senhor Jesus usa de um jeito todo especial, diferente. Eu achei muito lindo ainda na terça-feira passada, quando o pregador, né, o querido pastor Tiago Damasceno, ainda falava, né, que Jesus fez lodo com a saliva, né, e botou aquele lodo, mas ele colocou de forma como um globo ocular, né, aquele que criou todo o organismo, todo o corpo humano. Agora, o que era colocar um globo ocular, né, de barro, assim como foi o homem criado. E aí eu achei muito lindo, porque de fato, a partir desse momento, ele vai ao tanque de Siloé e se lava e passa a enxergar. É maravilhosa esta obra, mas a repercussão é muito grande. Imagina, não era esse que vivia esmolando, né? Uma pessoa dependente completamente, e agora vendo, enxergando, e as questões vieram, né? Porque aconteceu no sábado, era algo extraordinário. O moço não sabia dizer muito, mas uma coisa ele disse que impactou todos. Olha, a coisa que eu sei é que eu era cego e agora eu estou vendo. Esse homem só pode ser um homem de Deus, né? Uma obra de Deus. E assim Jesus opera esses milagres maravilhosos. No Salmo 113 e 114, que é da leitura também de hoje, eu destaco, não é, essa palavra que ele fala da grandeza de Deus. Quem se compara ao Senhor nosso Deus entronizado nas alturas? E aí ele diz, ele levanta do pó o necessitado, ele coloca entre os príncipes, né, do seu povo, faz da mulher estéril se tornar mãe. E é isso aí, muda totalmente a vida daquele que se coloca diante do Senhor. Ele é transformado. Glória a Deus. Que Deus continue nos abençoando. A paz.